E agora é a hora de fazermos uma revisão também sobre os destaques do câncer de mama e de pulmão que foram falados no Congresso. Então, só para vocês entenderem um pouquinho como a gente faz isso, a gente faz um compilado de várias sessões para trazer para vocês só o que foi novidade e tentar relacionar com o nosso contexto, se temos ou não o medicamento. Então, normalmente, quando eles falam muito em medicamento que já está aprovado nos Estados Unidos e que a gente não tem nem perspectiva no Brasil, mas para alguns que podem ser mudança de prática clínica, nós trazemos alguns spoilers para vocês, tá bom? Então, vamos lá. Falar sobre destaques em mama, começando por mama. Essa sou eu, Tamara. Esses são minha declaração de conflitos de interesse. E vamos lá, então. Então, sobre o que falaremos hoje de destaque de câncer de mama. Vamos falar da doença, do câncer de mama receptor hormonal positivo, cenário localizado e cenário metastático. A doença HER2 positiva, cenário localizado e metastático. E o famoso triplo negativo. Bom, então, o que a gente teve de destaque para câncer de mama? Receptor hormonal positivo localizado, né, naqueles estadios mais precoces, nos quais nós temos o intuito curativo do tratamento. Então, falou-se muito sobre o uso do abemaciclib adjuvante. Então, o abemaciclib, ele é um inibidor de CDK4 e 6, da mesma classe do palbociclib, que chegou primeiro, e do ribociclib também, que chegou depois, que são utilizados no cenário metastático, certo? E o abema chegou primeiro também no cenário metastático no Brasil. E ele tem, então, uma aprovação desde o final do ano passado no cenário adjuvante. Então, isso ainda é uma novidade na prática, e os profissionais ainda estão aprendendo a lidar e observando como essas pessoas em tratamento estão evoluindo, tá? Para saber quais são os principais desafios da prática clínica. Então, só para vocês saberem, o abema adjuvante, ele também é usado em combinação com uma hormonioterapia, normalmente com inibidor da aromatase, mas também pode ser com fulvestranto, vai depender aí da avaliação de alguns critérios da pessoa com câncer de mama. E a adjuvância, ela é indicada quando é um paciente que tem um alto risco de recidiva, que também tem vários dos critérios. Quem acompanhou o nosso webinar de mama no mês passado teve a oportunidade de ver uma revisão sobre classificação de câncer de mama com a doutora Graziella, e ela trouxe justamente os critérios para vocês também. Então, o abema na indicação adjuvante foi aprovado em agosto do ano passado aqui no Brasil, e a posologia dele é de 150 mg via oral, tomadas 2 vezes ao dia, por uso contínuo, por 2 anos, em combinação com a hormonioterapia. O importante é que essas drogas, esses inibidores de CDK, utilizados em combinação com o inibidor da aromatase, principalmente, ou com fulvestranto, são para pessoas que estejam no seu status pós-menopausa, tá? Então, se a mulher não está em menopausa, ela precisará ser induzida à menopausa. Por isso que vocês veem aí um bloqueio químico, uma castração química dessas mulheres, ou até a castração mesmo por cirurgia. A definitiva. No cenário metastático, não temos novidade em relação à primeira e segunda linha de tratamento para pessoas com tumores de mama luminal, né, que são os receptor hormonal positivo. Se mantém, então, o padrão com o inibidor de CDK em combinação com hormonioterapia. O que nós temos, entre aspas, de novidade, que também é algo que nós estamos aprendendo a lidar um pouquinho aqui no Brasil, é, então, o alpelisib em combinação com fulvestranto, e ele está aprovado para a gente após progressão em primeira linha com hormonioterapia, tá? Lembrando que nesse perfil de tumor de luminal A e B, 40% dos tumores têm uma mutação do PIK3K. E é justamente para tumores de mama, receptor hormonal positivo, HER2 negativo, então os luminais A e B, com essa mutação que o alpelisib tem indicação. O alpelisib também é uma droga oral. Ele é um anti-HER, pequena molécula, inibidor de tirosina quinase, e é dado na dose de 300 mg por via oral, uma vez ao dia, contínuo, tá? Também para o status pós-menopausa. Mais uma vez falando, então, se a mulher não estiver no status pós-menopausa, ela será induzida à menopausa. E para que a gente possa, então, entender um pouquinho como que é a nossa prática, como que vamos lidar e cuidar dessas pacientes que estão, então, seja na adjuvância com a abemaciclib, né, que é um inibidor CDK, seja num contexto metastático com palbo, com ribo ou com abema, né? Então, essas 3 drogas são da mesma classe, são 3 drogas orais, o palbo chegou primeiro, a posologia dele é de 125 mg, 3 semanas em tratamento com 1 semana de descanso. O abema, ele é 200 mg contínuo, via oral uso contínuo, tá? E o ribociclib, 600 mg a cada 3 semanas
com 3 semanas em tratamento e 1 semana de descanso. E o que a gente observa? Eles têm, sim, um perfil de classe, porém as moléculas diferem um pouquinho entre si em relação ao seu padrão. Então, quando a gente olha nessa tabela, a gente vê que nos eventos adversos mais comuns temos neutropenia e trombocitopenia, e quando a gente olha para o palbociclib, tanto a porcentagem de todos os graus, quanto de graus mais severos, 3 e 4, ela é maior quando a gente compara com a abema e com o ribo. Tá? E isso é um critério de decisão quando da escolha do oncologista para prescrever o tratamento para o paciente. Quando a gente olha para diarreia, náusea e vômito, a gente observa que são mais comuns com o abemaciclib. Tá? Então, quando o abema chegou, teve-se que tatear como manejar essa questão da diarreia, essa questão da náusea, e a gente viu que com as terapêuticas de apoio, né, com as medicações de suporte que nós já estamos acostumados a lidar com o tratamento quimioterápico, por exemplo, é possível conduzir esse tratamento com tranquilidade. Do ribociclib, o que ele tem de peculiaridade é que ele causa menos neutropenia, né, e trombocitopenia se comparado com o palbo. Eles são muito parecidos, na verdade, os estudos também têm resultados muito semelhantes, mas o ribo trouxe ganho de sobrevida global, que o palbo não conseguiu demonstrar. Então, quando os médicos olham entre palbo e ribo, eles acabam levando isso em consideração pela robustez da evidência científica de ribociclib. E ele tem uma peculiaridade que é só dele, que ele causa alteração cardíaca. Então, ele pode dar alteração no traçado, no eletrocardiograma dos pacientes, o que faz uma peculiaridade aí quando a gente pensa nos exames para início de tratamento e no acompanhamento desses pacientes. Bom, o outro medicamento que nós falamos, então, é o alpelisib, que é um inibidor de PIK3K, e para a gente também saber um pouquinho, conhecer como que nós vamos lidar com esse medicamento, como nós vamos cuidar dessas pacientes, o que esperar, né, de efeito colateral, é importante a gente olhar aqui também nessa tabela, que a maioria dos pacientes vai ter algum tipo de evento adverso, tá? Então, beira aí quase que 100% dos pacientes. O efeito colateral mais comum é a hiperglicemia. Ok? Então, assim, quando nós aprendemos a cuidar de pacientes com câncer de mama, que usavam inibidores de mTOR, como everolimus, por exemplo, a gente via que tem também essa alteração de hiperglicemia. Então, o monitoramento é muito parecido. Na sequência, o segundo evento mais comum é a diarreia, seguido por náusea, por diminuição de apetite e por rash, tá? O rash, grau 3, ele também ocorre em 10% dessa população. Então, é importante observar, porque é um evento adverso que incomoda, que impacta na qualidade de vida e que também causa a descontinuação do medicamento. E se a gente for olhar, então, nessa combinação aí entre adjuvância com inibidor de CDK4 e 6, entre cenário metastático com os mesmos medicamentos, com acréscimo do alpelisib se a paciente tiver a mutação do PIK3K, o que nós precisamos ter de cuidados? Então, precisamos monitorar o hemograma, tá? No D1 e D15 no ciclo 1 e após o ciclo 2 mensalmente, e isso é uma particularidade especialmente verdade para palbociclib, tranquilizando, os pacientes ficam bem, então essa neutropenia não se converte em neutropenia febril, ela não se complica, tá? É muito raro. Para o ribociclib, então, nós precisamos, nos exames antes do início do tratamento, ter um eletrocardiograma basal, para acompanhar a função cardíaca dessa paciente e reacessar com o novo eletro no ciclo 1 no D14 e no ciclo 2 no início do tratamento e depois só se necessário, se tiver alguma repercussão clínica, alguma desconfiança de alguma alteração. Em relação ao alpelisib, é necessário então monitorar a glicemia. Nós vimos que o evento adverso mais comum com esse tipo de medicamento é a hiperglicemia. É importante também que nós consigamos alinhar qual vai ser a prescrição de medicação de suporte para os pacientes, tá? Então, junto com a equipe médica, nós precisamos ter aí um protocolo. Por quê? Porque o abemaciclib, ele dá diarreia e dá náusea. Então, eu preciso necessariamente ter uma prescrição de antiemético para essa paciente tomar em casa. Tanto o abema quanto o ribo também causam diarreia. Então, é importante termos um esquema de loperamida para diarreia, coisa que a gente também já aprendeu com o Xeloda em mama, né? Então, nada muito diferente do que nós já temos no perfil desses pacientes, aí para cuidar desse perfil de paciente. É importante seguir as diretrizes de manejo proativo, quando a gente pensa aí no compilado de eventos adversos. Então, entre outros eventos também comuns para o tratamento dessas mulheres, tem fadiga, náusea e diarreia, a estomatite com feridas na boca, a fadiga,
repetida, perdão, e a pneumonite, tá? Então, a pneumonite realmente aqui, ela chama atenção. É importante a gente lembrar que a maioria das pneumonites, elas são assintomáticas, né? Então, quando a gente detecta, tem um achado ali na tomografia. Porém, quando a paciente tem sintoma de falta de ar ou de tosse, é importante desconfiar da pneumonite, ok? Agora, na era da Covid, fica um pouco mais difícil. Então, sintoma respiratório, vamos investigar e fazer todos os diagnósticos diferenciais para garantir que não seja uma toxicidade do tratamento e que possa evoluir para uma severidade. E atenção para a diarreia, né? Então, o que foi muito frisado isso no congresso para diversos medicamentos é que a qualquer episódio a equipe precisa ser avisada, o esquema da loperamida precisa ser iniciado e a hidratação precisa ser reforçada, tá? Então, é o nosso beabá aí do manejo da diarreia quando a gente pensa em tratamento oncológico que induz a diarreia nessas pacientes. E é importante reforçar também que a redução da dose ela não implica em redução de eficácia. Isso é algo que muitos pacientes trazem na nossa prática e que também foi muito falado no congresso. O paciente tem medo de diminuir o tratamento, de interromper seu tratamento e acaba deixando de reportar os eventos, deixando de reportar as alterações que ele tem sentido no seu corpo e no seu dia a dia. E isso pode prejudicar e levá-lo a toxicidades mais severas. Então, é importante ter essa conversa, né? E explicar que foi previsto em estudo, as reduções de dose são seguras e só é possível redução de dose enquanto tiver a ação do princípio ativo do medicamento. Quando deixar de ter eficácia, não é mais recomendado. O tratamento vai ser descontinuado por toxicidade. E aí, pensando ainda em principais cuidados, nós estamos falando aí de drogas orais com um perfil clássico de toxicidades e foi muito reforçada a importância do follow-up, do segmento desses pacientes, via contato telefônico principalmente, tá? Então, na pessoa do enfermeiro navegador ou do farmacêutico clínico, é importante contatar esses pacientes, um contato imediatamente antes do início do tratamento. A gente sabe que, na realidade, drogas orais são dispensadas, na sua grande maioria, diretamente no domicílio dos seus pacientes. Então, é importante que a gente, uma vez que o tratamento foi solicitado pelo médico, foi para autorização do convênio, nós explicamos como que são as tomadas, quais são as interações, qual é o horário, quais são os efeitos esperados, o que ele precisa reportar, quando entrar em contato com a equipe, e o medicamento está para chegar. Então, o link que fica é: Senhora Maria, senhor José, a hora que chegar o seu medicamento, por favor, me liga, me avisa que chegou. E aí, nesse momento, nós vamos repetir todas as orientações para eles, porque eles já esqueceram tudo, né? Então, eles frisam muito isso. Tem que reforçar todas as orientações imediatamente antes do tratamento. A cada 2 semanas e mensalmente também é necessário um contato telefônico para acompanhamento de adesão e de toxicidades e da qualidade de vida. O congresso inteiro falou sobre inclusão e qualidade de vida. Então, é bem importante que a gente cada vez mais tenha esse olhar da importância, da repercussão, do impacto que tem na vida das pessoas com câncer, manter a sua qualidade de vida. Lembrar que os tratamentos para câncer de mama são longos, que são piores em mulheres jovens, e quando a gente pensa em mulheres jovens em castração, nós não podemos deixar de pensar em fadiga e problemas sexuais, né? Então, não é incomum uma diminuição da libido, não é incomum uma alteração vaginal, como estreitamento vaginal ou secura vaginal, que acaba impactando na sexualidade dessas pessoas. Então, o que é importante a gente revisar quando entra em contato telefônico com os pacientes? O cronograma do tratamento, quando toma, quando deixa de tomar, né? Quais são as toxicidades esperadas, o que é normal acontecer e o que não é normal acontecer. Então, quais são os sinais de alerta de possíveis severidades ou toxicidades mais importantes, né? Infecção sempre é um problema, então sempre reportar febre. A diarreia precisa ser manejada, precisa ter a loperamida, precisa ter a hidratação, então é preciso avisar a equipe de saúde no primeiro episódio. E tosse e falta de ar, que nos leva a suspeitar, então, de pneumonite, como eu acabei de falar. Então, lembrar sempre de fazer o contato com a equipe e dos exames e retornos programados. Às vezes o paciente se perde um pouquinho no schedule dele, no cronograma dele, se perde um pouquinho nos retornos, esquece dos exames. A gente está ali justamente para lembrar, principalmente no início do tratamento, quando tudo é novo, e quando tem esses acompanhamentos mais de perto, de hemograma, com palbo, de eletro, com ribo. Bom, indo para o cenário metastático, nada de novidade na doença HER2 positiva. A primeira linha... Deixa eu só ver uma coisa. Eu acho que eu passei passei demais. Não? Não.
Então, no câncer de mama HER2 positivo, nada de novidade no metastático, tá? A primeira linha se mantém com pertuzumab e trastuzumab em combinação com químio. Lembrar que o regime sempre contém o taxane e todos os taxanos têm as suas repercussões aí nos cuidados desses pacientes. Segunda linha, TDM1. E aí a novidade que vem, que foi muito falada no congresso também, é para a terceira linha, ou após duas linhas anti-HER2, o trastuzumab deruxtecan, né? Que nós sabemos que é um anticorpo conjugado a um inibidor da topoisomerase 1, tem maior eficácia justamente porque o anticorpo se liga no HER2 e consegue promover a passagem aí da topoisomerase intracelular para que tenha o seu efeito desejado no DNA da célula cancerosa. Então, a posologia dele é de 5,4 miligramas por quilo endovenoso a cada 21 dias, tá? E já é aprovado no Brasil. No ano passado, nós fizemos um curso e falamos extensamente sobre esse tipo de medicação, sobre perfil de toxicidade, sobre os cuidados com essas mulheres e tudo mais. E uma novidade que não é aprovada para o Brasil, mas eu quis trazer esse spoiler para vocês e vocês vão ver porque é o tucatinib, tá? Que também é um anti-HER, uma pequena molécula, em combinação com o trastuzumab e com a capecitabina. E por que ele virou tão queridinho lá nos Estados Unidos? Porque ele tem uma taxa de resposta e índice de sobrevida livre de progressão e sobrevida livre e sobrevida global, perdão, para mulheres com metástase do sistema nervoso central também. Né? Então, a gente sempre vê que, puxa, deu meta no sistema nervoso central, agora o prognóstico começa a fechar, as coisas vão ficando piores. E não, com esse medicamento há uma esperança. Então, ele é um agente muito mais seletivo e mais potente, atravessa a barreira hematocefálica e traz resultados muito bons para pacientes com metástase cerebral. Bom, e aí quando a gente olha para esse combinado de medicamentos, o que a gente pensa em cuidados, né? Então, assim, foi falado muito sobre as questões emocionais, sobre questões psicossociais. Foi falado muito sobre essa questão do tratamento ser longo, da necessidade de um acolhimento desses pacientes, de manter esses pacientes motivados para que a gente possa favorecer a adesão ao tratamento, né? É necessário sempre orientar sobre o protocolo, sobre as medicações de suporte, sobre as toxicidades, sobre os exames de rotinas, data de retorno, que seria o nosso script mesmo enquanto enfermeiro clínico, né, enquanto enfermeiro navegador, oferecer recursos disponíveis institucionalmente, conforme a indicação adequada, por exemplo, né, o scalp cooling, que é o resfriamento do couro cabeludo, quando tem a quimioterapia baseada em taxanos, um catéter central, se for a indicação, um suporte nutricional, a medicina integrativa, enfim, tudo que a gente tiver de recurso e puder fornecer de apoio para tentar cuidar na integralidade desses pacientes. E falando especificamente do que esperar de cuidados de efeitos do trastuzumab deruxtecan, é importante, então, checar o hemograma por conta de neutropenia, tá? E monitorar a paciente a cada 2 semanas para saber se ela está tolerando bem esse tratamento. É necessário um ecocardiograma basal para saber como está a fração de ejeção do ventrículo esquerdo, porque é comum da classe dos anti-HER2 ter uma toxicidade cardíaca e diminuir essa fração de ejeção. Então, feito o baseline, se tiver tudo ok, precisa repetir a cada 3 meses. Lembrar que é uma droga infusional, que é infundida em 90 minutos, se bem tolerado na primeira vez, 30 minutos nas demais, e que precisamos manejar os demais efeitos colaterais, que são náusea, diarreia, estomatite e, de novo, a pneumonite. Quando a gente pensa no câncer de mama HER2 positivo para futuro, é o spoiler que eu falei do tucatinib, lembra da metástase do sistema nervoso central? O que ele tem de perfil de toxicidade? Só para começarmos a antever e nos preparar melhor. Diarreia, tá? Então, é utilizado o esquema de loperamida e, às vezes, até atropina para fazer o manejo dessa diarreia. Cuidar de náuseas, de estomatite, da hepatotoxicidade, vai precisar monitorar junto com o hemograma, então, as enzimas hepáticas. E um ponto crítico, que eu até estava comentando com a Verônica, é essa posologia dessa combinação, né? Então, vai ter o trastuzumab, que vai ser endovenoso a cada 3 semanas para essa paciente. Ela vai ter capecitabina, que vai ser via oral 2 vezes ao dia por 14 dias em tratamento, com um descanso de 7 dias. E aí entra o tucatinib, que é uma outra droga oral, que também é tomada 2 vezes ao dia, só que por 21 dias seguidos, e depois entra um descanso de 7 dias. Então, é muito importante o contato telefônico para seguir esse paciente. O primeiro ciclo tende a ser bem confuso na cabeça deles. Quando nós vamos, então, para o cenário do triplo negativo, só se fala de imunoterapia.
né? Então, na neoadjuvância, nos Estados Unidos já tem a aprovação de pembrolizumab, uma indicação que não é aprovada no Brasil ainda. Na adjuvância se mantém, então, a quimioterapia para as pacientes não mutadas e o olaparib para as pacientes que têm a mutação germinativa no gene do BRCA. E no cenário metastático tem-se as combinações de imuno com químio, atezo com químio, pembro com químio, ou inibidor da PARP após uma linha de quimioterapia, olaparib e talozaparib, também para as mutações germinativas. E quando a gente pensa, então, nos cuidados, pensando que falamos basicamente de quimioterapia e de imunoterapia, né? Pensando aí em drogas-alvo, como os inibidores da PARP e na imunoterapia, é importante lembrar que esses pacientes precisam ser testados. Então, existe aí a tal da jornada da testagem. Então, a gente precisa conhecer quais são os testes, né? Esse paciente tem acesso a esse teste, ele pode fazer particular, pelo convênio, se não pode, existe algum laboratório que doa esse teste, a gente sabe que tem os programas de teste, né? Então, conhecer esses programas, quais são os critérios, quais são os documentos necessários para tentar agilizar ao máximo o envio das amostras, né, o recebimento dos laudos, para não atrasar o tratamento dessas pacientes. Lembrar, então, que quando a gente fala de imunoterapia, como a Verônica já trouxe, e eu não vou me ater a isso, falamos das ITs, né? Então, já temos muitas lições aprendidas no manejo de pacientes em tratamento com imunoterápicos, aprendidas com tratamento do melanoma, do câncer de rim, do câncer de pulmão, especificamente em mulheres com triplo negativo, com câncer de mama triplo negativo, o que a gente vê realmente recorrente é a diarreia ou a colite e o hiper e depois o hipotiroidismo, tá? É importante, então, sempre educar o paciente, fazer um manejo proativo desses eventos adversos imunomediados e a vigilância ativa, porque a gente sabe que tem eventos tardios. E sempre reforçar os sinais de alerta. E aqui sempre fica o sinal vermelho para diarreia, porque é a mais comum, né? Então, é importante frisar, num contexto em que os pacientes costumam receber quimioterapia, teve diarreia, não tomar loperamida. Então, quando a gente fala dos imunoterápicos, não é para iniciar o esquema de loperamida, a gente precisa investigar essa diarreia. Então, veio a diarreia, liga para a equipe para que ela possa fazer o diagnóstico diferencial de uma toxicidade imunomediada. E a fadiga, que também no contexto de quimioterapia é importante a gente entender qual que é a origem dela, porque a própria quimioterapia dá fadiga, a própria doença pode dar fadiga, e os medicamentos também podem causar, e aí reduz a dose, não reduz a dose, então assim, precisa realmente de um diagnóstico diferencial. Passando aí, então, para os destaques em câncer de pulmão, não dá para trazer tudo, então eu vou trazer para vocês só o câncer de pulmão de não pequenas células. Basicamente, falou-se sobre terapia-alvo e imunoterapia, né? Como a gente consegue dividir o câncer de pulmão de não pequenas células, pensando que a histologia aí predominante é o adenocarcinoma, onde se concentram as maiores mutações. Então, doença localizada e doença metastática. Não tem como falar de câncer de pulmão sem falar de oncologia de precisão, né? O câncer de pulmão foi aí o pioneiro do conceito da oncologia de precisão, pensando na histologia do adenocarcinoma de pulmão e de todas as mutações que foram sendo descobertas ao longo do tempo, né? Então, nós sabemos que, para todas as mutações que vocês veem aí nesse gráfico de pizza, nós temos uma terapia-alvo para elas, né? Então, desde da mutação do HER2, da mutação do KRAS no G12C, da mutação no exon 14 do MET, nos rearranjos de RET, nos rearranjos do ROS1, no rearranjo do ALK e com outras mutações que a gente também conhece, por exemplo, a mutação no exon 19 do L858R do EGFR, a mutação do exon 20 também do EGFR e outras mutações de EGFR, de KRAS, do BRAF, do V600Z e do NTRK, que tem o larotrectinib, que a gente sabe que é a terapia agnóstica, não importa qual seja o câncer, se ele tem um rearranjo no NTRK, o paciente é elegível para tratar com larotrectinib. Bom, então o que nós tivemos de destaque no câncer de pulmão não pequenas células? EGFR, adjuvância, osimertinib. O osimertinib é por 3 anos e não é um destaque, não é uma novidade. Por que eu trouxe isso para vocês? Porque falou-se muito sobre a questão do tratamento prolongado, 3 anos, adesão e eventos adversos. Tá? Então, é preciso a gente conhecer essas toxicidades decorrentes da classe, a gente já conhece, né, desde o erlotinib, esses eventos adversos. E eu queria só trazer um relato de caso, que foi um caso que nós assistimos nessa aula,
para vocês, para ver a importância que tem essa questão da adesão. Um paciente com câncer de pulmão não pequenas células, estádio 2, foi operado e fez adjuvância após a químio. Ele cursou com o derrame pleural em menos de 1 ano de adjuvância. E depois ele confessou que havia interrompido o tratamento 3 meses antes da recorrência. Por quê? Por questões financeiras e por toxicidades leves, como o Rush, por exemplo. Então, é importante nós verificarmos se o tratamento é sustentável para esse paciente, né? E se essa toxicidade de fato é tolerada. E a gente não pode esquecer ele por 1 ano, porque ele vai fazer o que ele quiser da cabeça dele, como esse paciente que acabou perdendo, recidivando e não pôde mais se beneficiar do tratamento com o osimertinib. Bom, pensando no cenário metastático, esse sim é novidade, né? Foi aprovado no ano passado. Nas vésperas do AIMON, nós fizemos um curso pré-congresso e no dia da aula teve aprovação e nós corremos para poder trazer essa informação para vocês, que é o amivantamab. Tá? Então, o amivantamab foi aprovado em setembro do ano passado para câncer de pulmão de não pequenas células localmente avançado ou metastático com a mutação de inserção do exon 20 do EGFR. Pacientes para receber esse medicamento precisam ter progredido durante ou após uma quimioterapia à base de platina. É importante a gente prestar atenção porque esse medicamento tem algumas peculiaridades. Tá? Por exemplo, a posologia. Ele divide em 2 tipos de dose. Para pacientes com menos de 80 quilos, administra-se 1.050 miligramas, para pacientes com 80 quilos ou mais, 1.400 miligramas. Ele também tem outra peculiaridade, as infusões. Então, na semana 1, você quebra a dose em 2 dias, D1 e D2. Da semana 2 a 4, você só faz D1. E a partir da 5ª semana, você infunde a cada 2 semanas. Complexo, mas a gente pega com o tempo, né? Um outro ponto também é a velocidade de infusão. Então, a gente vai ver que esse medicamento é um medicamento que tem uma taxa alta de reações infusionais. 66% dos pacientes estudados tiveram reação infusional, com um tempo aí para aparecimento, uma média de tempo para aparecimento dessas reações de 1 hora. Tá? Mas pode acontecer no primeiro minuto ou até 18 horas depois da infusão. Então, a gente precisa ficar atento. Tá? A maioria, 97% dessas reações infusionais foram de grau 1 ou 2. E no dia 2, isso aconteceu no ciclo 1, D1, né? Vamos dizer assim, na semana 1, D1. No dia seguinte, essas reações já caem para a ordem de 3,4%. Tá? Por conta das reações, é recomendado por bula o uso de pré-medicações. Um antihistamínico, difenidramida, um antitérmico, paracetamol e corticosteroide, a dexametasona. Quando a gente olha para a velocidade de infusão, lembra um pouquinho aquele esquema do Mabtera. Quem é da velha guarda vai lembrar, né? Então, assim, no dia 1, 50 ml hora na bomba de infusão, monitora sinais vitais. Se for tudo bem, você vai aumentar para 75 ml hora e vai seguir nessa velocidade de infusão. No dia 2, a mesma coisa, 50 ml hora, sobe para 75. Só que, a depender da dose, então, você está naquele corte do menos de 80 quilos ou igual ou maior que 80 quilos, a velocidade também muda. Então, eu não trouxe aqui para não ficar muito complexo para vocês, mas está tudo na bula, tá bom? E o que é importante saber, além das reações infusionais? O perfil de evento adverso. Quando a gente olha, né, para o amivantamab, a gente vê que os principais eventos adversos são rash, 86% de qualquer grau, as reações infusionais, 66%, como eu falei para vocês, e a paroníquia, a velha conhecida paroníquia, 45%. O que é importante a gente saber é que a severidade tende a ser pequena, tá? Então, paroníquia é 1% de maior ou igual ao grau 3, e reação infusional 3%, e rash somente 4%. Então, quais seriam os cuidados para um paciente em uso desse medicamento, né? Então, é muito importante nos atentarmos ao peso, a dose totalmente peso dependente, a certificação de que tem as pré-medicações recomendadas e seguras para a infusão desse paciente, qual é a semana do ciclo, né? Qual é a velocidade de infusão. Quando a gente tem uma medicação que vai ser infundida por reações infusionais, é importante a gente saber, então, preparo da equipe. Então, a equipe está preparada e capacitada para atender reação infusional. Eu tenho medicamentos e materiais de emergência, caso ocorra um evento mais grave. Eu tenho um médico plantonista para ser acionado, caso esse paciente curse com uma reação. A educação e manejo de toxicidades, sempre, né? Eu vou falando isso, todos os cenários que a gente trouxe até agora, educação e manejo de toxicidades, principalmente aqui focado no rash e no edema. Os 2 alvos do amivantamab aí acabam cursando com EGFR, né, que é epidermal, então traz muito efeito de pele, mas também aqui no MET, então traz o edema. Lembrar que esses pacientes com câncer de pulmão metastático, eles têm um perfil de doença mais agressiva, eles vêm mais sintomáticos e falou-se muito sobre paliação dos sintomas da doença antes do início do tratamento.
né? Então, cada vez mais a gente pensa aí também na qualidade de vida desses pacientes. E que a introdução precoce dos cuidados paliativos, ela é muito importante quando a gente fala de câncer de pulmão metastático. Aí, mudando para o cenário do Carras, a gente tem uma medicação nova, que também já está aprovada no Brasil, que é o Sotarazib, né? É um medicamento para Carras mutado com a mutação no G12C, para a segunda linha, é um TKI, né? Um inibidor de tirosina quinase, na dose de 960 miligramas via oral por dia. Tá? É importante, então, fazer o segmento desses pacientes, lembrando de todos os protocolos de drogas orais que eu falei lá desde mama, né? E monitorar a adesão e o manejo dessas toxicidades. Lembrando aqui, nesse gráficozinho, a gente pode ver quais são as principais toxicidades, né? Liderando a diarreia, alteração de transaminases hepáticas, náusea, fadiga e até vômito. Então, a gente precisa monitorar baseado nesse perfil. E aí, quase terminando, então, câncer de pulmão, outros alvos, né? HER2, a novidade é o trastuzumab deruxtecan. Infelizmente, a gente ainda não tem essa aprovação no Brasil, mas é muito esperado, porque a gente viu os benefícios que ele trouxe em mama pelo seu mecanismo de ação, de anticorpo conjugado com inibidor de topoisomerase 1, e a gente espera que chegue logo para pulmão também, que é essa doença com alta mortalidade, enfim. ALK, nada mudou. Primeira linha, lectinib ou brigatinib. Segunda linha, se mantém lulatinib, ROS1, crizotinib e o N-TRAC, larotrectinib. E aí, a famosa imunoterapia. Então, já aqui, os slides finais, eu sei que eu já estou aqui com as plaquinhas do horário. E lembrar que, para câncer de pulmão, então a gente precisa da expressão do PDL1, para a maioria das drogas aprovadas. Neoadjuvância, nada mudou. Nivo com químio baseado em platina, por 3 ciclos seguidos de cirurgia. Ou então a gente vai para o Empower, que é a adjuvância, ateso com químio baseado em platina, por 1 ano, após a cirurgia e quimioterapia. Localmente avançado, continua com a consolidação com o durvalumab, por 1 ano após a quimio e rádio. E no metastático, o que teve de novidade é a aprovação do combo Nivo, IP, com 2 ciclos de QT apenas, né? Isso parece ser uma vantagem para os pacientes, fazerem só 2 ciclos de QT e não 4, mas é necessário que os enfermeiros tenham aí a experiência que foi lograda com a experiência do melanoma na combinação do Nivo e IP, do rim também. E agora lembrando que também tem a quimioterapia junto. E tudo que a gente falou de manejo de evento adverso imunomediado. Então, para finalizar, eu deixo para vocês algumas reflexões que foram muito presentes em todas as aulas de pulmão que nós pudemos assistir. Então, a introdução precoce de cuidados paliativos para manejar sintomas da doença é extremamente importante. O paciente negligencia os seus sintomas por medo de interromper ou reduzir sua dose de tratamento. Tolerância ao tratamento é tão importante quanto eficácia. Então, mais do que a gente falar aqui de droga, a gente está falando de pessoas, né? Então, lembrar, sintoma precisa ser paliado, o paciente precisa ter segurança, ele precisa ter educação em saúde e entender que ele precisa reportar os sintomas dele, que nós vamos garantir a eficácia. Só vai ter tratamento que tem eficácia para ele e que a eficácia é importante, mas a tolerância ao tratamento também. Então, a toxicidade precisa ser manejada para manter a qualidade de vida e a adesão desses pacientes ao tratamento. E é isso, então. Quando você está em uma posição melhor, quando você tem os privilégios e as oportunidades, quando você pode fazer alguma coisa, por que não fazer? Então, estamos todos juntos aqui hoje.